mais curto. Então, boa. Boa noite. A Vit, ela não vem, só explicando porque ela tá num evento de um parceiro nosso. Então, acho que hoje ela vai ficar um pouco mais off. E aí, Vi, tu prefere comentar como é que estão as coisas em DDE, em PGG? Tu quer que eu comente? Amigo, eu posso comentar. Tá. Deixa eu organizar minhas ideias, gente. Eu tava olhando pra planilha aqui. Mas vamos lá. Desenvolvimento da rede. A intenção é fazer o básico bem feito. Então, tipo, no início, né, da vacância, que eu assumi agora, a gente não tinha os dados, a visualização clara das coisas, principalmente mirando o pé da rede. Então, a gente ainda não tinha visualização, por exemplo, de alguns dados que a própria BJ tinha disponibilizável e que a gente não tinha esse acompanhamento interno. Então, era um trabalho bem travado, porque não tinha como fazer nada se a gente não tivesse visualização. Se a nossa meta é saber exatamente quem permanece, quem sobe, quem desce de cluster, porque isso vai ser cobrado para a gente para o palco do Enes, e a gente não tem uma visualização interna disso, a gente não consegue fazer absolutamente nada além de olhar para a EJ no verde. Então, a primeira coisa que foi feita foi a gente ter uma forma de acompanhar de fato como isso estava acontecendo, e agora a gente tem. Tendo isso, a gente mapeou apostas, tanto do próprio tracking de evolução, de saldo de evolução da rede, enfim, quanto também de AJ para vir para o verde. Porque apesar dos pesares, a gente ainda tem um indicador de ritmo da rede, que vai ser contabilizado para uma das categorias, e também a gente tem um palco do ESEG vindo aí. Então ainda faz muito sentido a gente olhar para a EJ no verde, mesmo que quando a gente olha para a sala de evolução, não necessariamente a gente tem que olhar para isso. Então, a gente tem essa, não ambidestria, mas essa visão dupla entre as duas coisas. Tanto de trazer as AJs e movimentar a rede, mas também a gente manter essa galera dentro do cluster. E as apostas foram designadas olhando para isso. Atualmente, a gente não tem nenhum AJ subindo de cluster, porque a Impact e as AJs da rede não coletaram CSAT. Então, isso está abaixando esse de cluster deles. Mas a partir do momento em que eles começarem a coletar, a rede cearense começar a coletar, a gente tem a perspectiva da Impact Subunit Cluster, que conta também para algumas das categorias de premiação, mas principalmente a gente tem que olhar para a EJs permanecentes de cluster. E aí, o que está impactando realmente são esses indicadores a mais do faturamento. Por exemplo, tem a J que se bater 50% do escalonado, se mantém no cluster e vai dar bom. E aí, quando a gente olha para o palco do S7, quando a gente fala de AJs no verde, já é uma coisa tanto mais preocupante. Por quê? Porque atualmente a gente só tem 10 AJs. Minto, pera, calma. Deixa eu fazer minhas contas aqui. A gente tem 6 AJs no verde de julho. E eu acho que perdi aqui nas minhas contas, gente, desculpa. O fato é, na rede cearense só tem 10 AJs performando bem. Daqui a pouco eu pego os dados direitinho. Mas a gente só tem 10 AJs performando bem nesse momento. 4 delas 100% e as outras no escalonado ou de julho, ou de agosto, ou de setembro. Então a gente tem essa visualização dessa distribuição de 6 AJs performando bem. E aí o que acontece? Qual que é a estratégia de DDE nesse momento para que a gente consiga fazer as coisas? Sabendo das apostas, tendo os dados e sabendo que a gente quer atingir, principalmente que a gente pode atingir, a gente tem a perspectiva de 39 EJs no palco do SEG, dentre essas, tanto no verde quanto 100%. Então, tem a perspectiva de trazer 7 EJs para o 100%, porque é uma galera que já está muito avançada dentro do escalonado, tem mais de 80%, por exemplo, escalonado, então é super plausível de trazer. Deixa eu pegar aqui. Depois eu trazer mental, enfim. Mas, enfim, o ponto é, a gente tem a perspectiva de trazer pelo menos 35 a 39 AJs pro escalonado do ESEG, que seria o escalonado de julho, mas que a gente também está olhando para o escalonado de agosto, que é um dos steps do palco, para que a gente consiga movimentar mais a rede. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Guardiões. Não tem muito que a gente possa fazer nesse momento, entendendo que faltam 23 dias para o assédio. Suporte direto, guardiões, enfim, a gente trabalhar muito bem com os dados
e sabendo também que 20 dias depois do ESSEG tem o ENED. Essa situação que a gente tem atualmente é uma situação muito caótica, muito preocupante, mas que a gente tem muita J com gap pequeno, que a gente consegue movimentar, que a gente consegue trazer. Muita J que estava desregulamentada, está conseguindo se regulamentar nesse momento. Por exemplo, a Albrecht que não tinha CNPJ, que fechou contratos bem questionáveis nos últimos 3 anos, que está tirando CNPJ agora, então a gente consegue, por exemplo, puxar de uma forma saudável, entre aspas, e acho que é isso, certo? De DDE é isso que está acontecendo, essas 3 ações, desde o começo da vacância até aqui. E dentro de VPRG também é o mínimo viável. Então, olhar um pouquinho para a jornada de time, principalmente na vivência e na experiência da galera, já que o clima organizacional melhorou. Acho que resultados de rede, entrega do ESSEG, tudo isso mascarou um pouco dos problemas que a gente tem com o time, mas que isso ainda é uma preocupação, porém, nesse momento ela não está sendo tão latente. Me preocupo muito com o time pirata, inclusive, porque a gente não vai ter folga dentre o ESSEG até o ENED, principalmente pelo gap de tempo que são 20 dias, então me preocupo bastante com a própria vivência do time e como vai ser o ESSEG. Outra coisa que me preocupa bastante é a situação do caixa da FGS, entendendo que inicialmente eu tinha uma visualização de que absolutamente tudo fosse entrar até o antes do ESSEG, né, até a gente pagar a última parcela. Isso não está sendo a realidade. Então, muito provavelmente, o caixa do ESSEG, da FGS, ele vai ser impactado com essas situações, o que me gera preocupação muito grande, porque eu estava fazendo um mapeamento hoje à tarde, eu acho que não foi nessa conta aqui, foi na outra, mas que aparentemente a gente não vai ter o dinheiro total para pagar o ESSEG e todos os fornecedores. Então, era uma perspectiva boa, de certa forma tranquila no começo, mas que ao longo do tempo ela foi se perdendo assim. E que agora que está chegando mais perto, eu vejo que, por exemplo, não tem como a gente colocar 100k no caixa do ESSEG até o final desse mês. Então, começa a ser mais preocupante. E eu ainda não tenho a visualização clara de como que está a perspectiva de entradas da galera do ESSEG. Então está sendo um grande ponto para mim essa visualização. Por quê? Por não ter visualização completa, pode ser que esteja tudo bem e eu só não esteja conseguindo visualizar, ou pode ser que esteja muito mal e simplesmente não estão tendo os dados suficientes para fazer isso. Então eu pretendo tirar um tempo para sentar com as meninas do ESSEG e ver como é que tá isso, para a gente bater direitinho e não ficar nessa dúvida. Porque eu pelo menos tive uns 3 mini infartos hoje com as coisas que eu estava vendo do ESSEG. Então é isso. E de estratégia sobre rodar o mínimo viável também. Então, áreas totalmente focadas no ESSEG, muita gente do time pirata dentro da operação do ESSEG, e é isso. E se a Isa quiser comentar um pouquinho sobre essa perspectiva financeira também, já que eu estava um pouco mais distante nessa última semana, pode falar. Mas de DDE e VPGG é isso. Só antes da Isa falar, traz um pouco sobre como que tá o desenho do produto de Guardiões, Vi. Em que sentido, amigo? Como que tá rodando atualmente? Como que funciona os Guardiões hoje? Boa. Atualmente ele é dividido em squads. Então, tem as segmentações normal no escopo de DDE dos carros que foram reformulados. Atualmente, cada um de DDE olha para uma segmentação diferente, porém, os squads eles são meio que não multidisciplinares, mas eles misturam as segmentações entre si, já que cada guardião não necessariamente vai pegar uma segmentação só, vão pegar várias segmentações. Então, é dividido entre cada um dos times de DDE. Existem reuniões quinzenais e os diagnósticos são enviados a cada 2 dias, pelo menos. E aí é acompanhado, montado um plano de ação e acompanhado na reunião quinzenal se esse plano de ação está sendo seguido. Basicamente, esse é o sistema de gerenciamento que a gente tem atualmente. Beleza. Tá. Aí comenta agora, Isa, que aí eu trago tudo depois. Show. Sobre o ESSEG. A gente está, inclusive, nesse exato momento com o lote aberto. Nós temos 260
e 7 congressistas confirmados até o terceiro lote, de uma meta de 350. Então, a gente está indo no escalonado bom dentro dos lotes, tendo em vista que o quarto lote abriu agora quinta-feira e vai até segunda, e a gente tem o quinto lote para o dia 22. 350 é o realista. O pessimista é 320 e o ultra pessimista é 280. E aí, em relação à adesão, esse lote de agora, inclusive, já esgotou uma acomodação, que é o Suite Capital. O dormitório já vendeu a metade também. A gente está com perspectivas boas de adesão, principalmente vindo do excesso de visitas. Então, a gente teve muito retorno depois do excesso de visitas. Muita Jota que veio em peso, muita Jota que não estava garantida ainda. E ainda tem excesso de visitas para rodar. A perspectiva é finalizar todos até o final dessa semana. Então, quem não fez, dificilmente a gente vai conseguir fazer, porque são EJs que ou o contato é muito difícil, ou que estão muito distantes, mas o que a gente conseguiu fazer está dando um retorno muito bom. Em relação a financeiro do ESEG, nas contas finais, nos finalmente, o ESEG dá lucro. Ele está configurando para se dar lucro. O ponto é fluxo de caixa. A gente não tem um fluxo de caixa saudável no quesito de não ter o dinheiro quando a gente precisa ter o dinheiro. Isa, você me pergunta, por quê? Porque tem muita de pagamento de ingressos que são negociados. Então, em um cenário ideal, que a gente teria todos os ingressos pagos até o dia 1º de agosto, não é um cenário que a nossa rede consegue. A rede ela não tem caixa para poder pagar os ingressos assim de uma vez. Então, houveram que ter negociações, tanto ao longo de agosto, quanto no mais tardar, tipo assim, 5 EJs que tiveram que ser negociadas até a metade de setembro. Não vou saber exatamente quais são, eu sei que são 5 porque a Emily me mostrou hoje mais cedo. Pedi até para ela me enviar esses dados também. Mas por causa dessas negociações, para garantir que essas EJs estejam presentes em peso, a gente não tem essa garantia de entrada até os dias que a gente precisa ter. Então, principalmente por causa dessas negociações. Então, a gente tem a saída mais expressiva é a do local. A gente tem 2 parcelas restantes agora, uma de 78 mil quebradinhos e outra de 38 mil quebradinhos. Ambas com intervalo de uma semana de distância. Então, a próxima sendo dia 23 e a outra sendo dia 28 de julho. Nossa prioridade é pagar o local, porque precisamos do local para ter um ESEG. E as outras contas estão sendo negociadas no sentido de abatimento de camisa de staff, tem muita captação de negócios que precisa entrar. A VIT está negociando principalmente para que esses parceiros eles façam pagamento na assinatura do contrato. Então, de captação garantida, a gente já tem 20.400, se eu não me engano. Ou é 20.400 ou é 20.600. E de proposta apresentada, que a gente está aguardando resposta, a gente tem mais 16.300, se eu não me engano. Então, assim, mesmo com essas captações acontecendo, a gente ainda fica num gap financeiro. Porque a principal entrada, que é ingresso, a gente não consegue ter todo o montante até dia 1º de agosto. E aí, quais são os desdobramentos disso? Hoje eu me reuni com a Emeline, que é a assessora, que ela é time de operações, estou olhando mais para financeiro do ESEG, para ela trazer uma visualização de fluxo de caixa por semana. Então, ela vai trazer tanto do dia 22 de agosto, quanto do dia 22 de julho, quanto dia 27 de julho, que são os dias anteriores das grandes parcelas de local que tem que sair. E também do fluxo previsto para cada semana de agosto até a segunda semana de setembro. Por quê? Para a gente entender quanto que vai entrar em cada semana e saber direcionar as nossas negociações de pagamento pós-ESEG para isso. Então, infraestrutura, né? Está sendo negociado para pagar uma parcela antes e aí o restante das parcelas depois. Captação audiovisual também. E tem outras coisas que, infelizmente, é o que a Vi falou. Tem coisas que a gente não vai ter dinheiro no caixa do ESEG, que muito provavelmente vai ter que sair do caixa da FEGES. E aí também dessa projeção da gente entender
quando que a gente vai ressarcir o caixa da FGES. Por quê? Vai ter o dinheiro. A gente só não vai ter o dinheiro agora. Esse é o grande ponto. E aí, um ponto muito importante que eu acho também de se trazer é que a gente está dependendo de alguns abatimentos também dentro do PF, que é abatimento com camisa, que é as camisas dos staffs, abatimento dos crachás, que vai ser abatido pelas Três Corações, mas tem que entrar o valor das Três Corações. E esse lucro, ele está sendo real por causa da captação. Então, já com a captação garantida, o resultado final previsto é de lucro. O ponto é mais o fluxo mesmo. E aí, de financeiro, é isso. A gente recebeu negativa do edital do Sebrae, que era uma aposta. O edital era 20 mil. A gente estava com pensamentos positivos de entrar pelo menos 15 mil, mas o Sebrae recusou, então a gente não vai ter isso. Tem mais um edital, que é do BNB, em que a gente está numa aflição, porque não sabe se realmente vai dar certo, por causa de critérios lá do banco. E também está em trâmite parceria com a Prefeitura de Aquiraz. O ofício já está nas mãos do prefeito. Muitas orações. E a gente está esperando retorno da prefeitura em si. Instituições de ensino. É um a mais. Não está contando como receita do PF. É a mais. Instituições de ensino. No geral, as IES estão com o orçamento apertado. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está contatando para facilitar transporte. Então, EJs do interior virem com transporte, EJs da capital também irem com transporte até o local, né, já que não é em Fortaleza. Então, a gente está fazendo essas facilitações por meio dos ofícios, para que a gente consiga ter esses transportes dentro das instituições de ensino. Só que está um porre, porque as IES estão sem orçamento. A UFC, que é a UFC, está com dificuldade de liberar orçamento para o transporte. Então, a gente está batendo em todas as pró-reitorias existentes, indo atrás para poder fazer dar certo. Enquanto comunicação é o menos preocupante, o plano de comunicação está rodando, tranquilo, essas visitas está quase entregue. E conteúdo, a gente só está com um fast consult em aberto e duas paralelas em aberto, duas paralelas técnicas e um fast consulting aberto, que é literalmente as três paralelas que estão abertas dentro do funil de negócios, que a gente está esperando a confirmação de negócios, que o prazo final ficou até quarta-feira da próxima semana. Se na quinta-feira, 1h da manhã, o parceiro não tiver falado para a gente, não tem mais pauta de parceiro. As vendas vão ser de ativação, vai ser de stand, vai ser de trocentas coisas, mas não vai ser de conteúdo, porque conteúdo precisa dessa margem para prospectar e fazer briefing. De resto, a gente já tem um montante de briefings realizados e de palestrantes contatados. Já se encaminha para o final dessa semana a maioria dos briefings já estarem prontas, faltando só mesmo negócios. E próxima semana inicia a etapa de gestão de risco. Então, grade já começa a olhar para, caso der errado, gestão de risco. E isso em todas as coordenadorias também. Próxima semana a gente já começa a olhar para gestões de risco. E é isso. Alguma dúvida? Tá, vamos lá. Alguns pontos. Só uma dúvida. Você já tem a planilha de fluxo de caixa? Sim. Já tem, só que ela vai ser feita por semana agora. É isso, né? Isso. Vai dar uma previsão do canto que a gente tem que entrar para sair. Eu vou te mandar aqui no chat. Mas você já tem certinho qual é o valor, tipo, na negativo do fluxo. Tem do dia... A gente tem de 3 datas. Que é do dia 22... São projeções, né? Do dia 22, do dia 27 e do dia 15. A gente tem do dia 22, menos 19 mil. Do dia 27, menos 50. E do dia 15, menos 30. Tá, e o caixa da FGS, ele aguenta até quanto? 20 mil, né, Vi? Sim, mais ou menos 20 mil, 20 a 25. Tá bom, beleza.
Vamos lá, eu vou falar primeiro da sede, depois a gente pode falar um pouco sobre rede, tá? Primeiro ponto, esse negócio semanal aí, esse fluxo de caixa semanal tem que sair para ontem, porque vocês estão aí vendo 50 mil, pode ser que seja maior. Eu falei isso porque, por exemplo, no Eneg, a gente tinha, quando foi em abril, a gente tinha previsto, o prejuízo era 300 mil. Só que quando a gente olhava para fluxo de caixa, ele subia para 800 mil de prejuízo. Porque, enfim, a gente não tinha fluxo, né, para poder fazer. E isso aí é o balizar, tá? Então, já coloquem aí de lição aprendida para fluxo de caixa ser realmente algo que vai ser acompanhado desde o princípio, para que vocês não, enfim, né, não passem por esse perrengue de novo, que é algo que todo ano tem dado esse problema. Agora sim, como vocês estão com fluxo de caixa de menos 50 mil, no caso, menos 30, né? Porque no frigir dos ovos ali, o caixa da FGS e o caixa do SEG acaba sendo o mesmo. Então vai para menos 30 por conta desse reforço aí que vocês têm. É menos 30 mil que vocês vão ter que tirar do PF. Então, tipo, olhar para todas as despesas que vocês têm e ver o que é que vai dar para cortar ou o que é que vai dar para jogar para depois. Tipo, o objetivo de vocês agora é manipular esse fluxo de caixa, claro que manipular de forma realista, para ou jogar para depois o pagamento, para reduzir, né, o gap que vai dar, ou se por acaso não der para poder jogar para depois, vocês olharem para cortar, e se conseguirem abater, beleza, mas se não, cortar. Então, pô, a gente está olhando para abatimento de camisa dos staffs, por exemplo. Cara, se não conseguir abater camisa de staff, bota o time pirata pra poder ir com camisa normal mesmo, se liga? Tipo, não vão se lascar por conta de camisa de staff, por exemplo, sabe? Enfim, analisem bem esse PF, porque tem coisas que a gente pensa que é essencial e que às vezes não é. Então, pô, pode ser que, por exemplo, tem uma sala lá, que ela vai ser uma sala menor, e que vocês estão cotando som, por exemplo, para a sala. Pode ser que essa sala ela seja uma sala que não precise de som. Claro que o palestrante ele vai ter que, né, se esforçar um pouco mais ali para poder colocar. Talvez vocês possam olhar para uma sala e aí vem da capacidade imaginativa de vocês. Pô, essa sala, que ela é uma sala menor, ao invés de a gente fazer ela com formato de auditório, a gente vai fazer ela em círculo. Sei lá, e ela vai ser uma sala diferente, ela vai ser a sala circular. E aí ajuda, porque vocês cortam o som dessa sala, e aí vocês conseguem ter um momento de palestra ali mais interativo, né, com o público. Não sei, são coisas que vocês vão ter que olhar para o PF e realmente reimaginar ele para que vocês consigam ter esses menos 30 mil aí de, enfim, né, de superávit dentro do fluxo de caixa. Porque não adianta, né, vocês terem um lucro se o fluxo de caixa está dando negativo, já que vocês não vão ter o dinheiro lá. Então, dois focos principais para vocês. Primeiro, jogar o pagamento para depois. Se não der jogar o pagamento para depois, vocês fazerem esse corte dentro do PF, tá? E vamos lá. Isa, tu falou que, por exemplo, o Comunica tá tranquilo, né? Eu não sei se Comunica tá tão tranquilo assim. Por quê? Porque a gente, beleza, a gente tá seguindo o plano, mas a gente tem que sempre lembrar que o objetivo final de Comunica é vendas, tipo, né? É como se fosse a parte de vendas ali do evento. Então, se vocês agora estão rodando, né, no ultra pessimista, o ideal é você analisar se de fato todos os esforços estão sendo conseguidos concentrados para a gente conseguir olhar para esse próximo cenário. No caso, seria o pessimista, né? O que vocês estariam olhando ali, frente à venda de ingressos. Então, pô, a gente pode entrar depois sobre quais estão sendo as estratégias, né, de vendas e tal. Beleza, o excesso de visitas foi um bom retorno que vocês estão tendo, mas algo que eu acho que é essencial até para vocês deixarem de lição aprendida, que todo ano eu também falo isso, então já é outra coisa que para vocês levarem com a gestão, é evitar
botar essa meta tão alta para congressistas, número de congressistas. Então, pô, eu acho 350, aí falando particularmente, tá? A ideia é minha. 350 congressistas, eu acho um número muito alto para ser um número realista. E hoje vocês estão passando por problemas que talvez se vocês tivessem colocado uma meta realista de 280, vocês não teriam passado, não estariam passando por esse sufoco agora. E talvez vocês conseguissem fazer um evento até mais com maior qualidade, assim, se vocês conseguissem olhar para um público menor. Isso eu estou falando para vocês, mas eu já falei também para outros diretores que passaram por vocês, assim. Porque às vezes a gente tem esse querer, né, de fazer um ESSEG maior, cada vez maior, mas que no longo prazo pode ser que ele seja sustentável. Então, a maior venda de ingressos que vocês podem ter é as pessoas indicando para as outras pessoas para elas participarem. Talvez vocês fazerem um evento realista com menor, né, pensarem em um evento realista com menor número de pessoas, isso se torne, com o passar do tempo, algo mais orgânico e a gente não fique, tipo, todo ano passando por esse sufoco de estar olhando fluxo de caixa, de estar olhando para cenário de congressista, e pode ser algo melhor trabalhado dali para frente. Então, acho que é legal também ser passado isso em cogestão para vocês, beleza? E terceiro ponto, sobre esse tópico das paralelas, né, que você comentou, o que eu acho legal, já falar com alguns pós-juniores, que você vê que sejam pessoas que são, né, que são o plano B, para saber se elas têm agenda para caso, tipo assim, ó, deixar aí sob aviso, entendeu? Porque, tipo, todo pós-júnior já passou por isso, de ter essa pauta, que é um parceiro, pode ser que o parceiro não venha. Daí tu já fala com esse pós-júnior para, tipo, deixar ele sob aviso para saber se ele vai ter agenda ou não, e já conversar com isso. E se caso não, tipo, pode ser até uma pauta que o MC pode tocar, por exemplo. Então, isso ia acontecer no ano passado. A gente teve um parceiro que até o dia a gente não sabia, não lembro agora qual era, e que, por exemplo, eu e a Marina, a gente ia tocar a pauta caso ele não aparecesse, né? Então, pode ser um plano B também para vocês, beleza? Tá, vamos lá. Vocês têm algum ponto sobre o que eu comentei ou não? Fez sentido? Tranquilo. Só sobre a meta, né, de 350. Inicialmente, a gente tentou basear em algo que seria realista, né? No quesito metade ou quase metade da rede, que era o padrão dos anos anteriores. E aí, reconheço que, tipo, não olhar desde o começo para 280 foi um grande ponto, apesar de ser levantado diversas vezes. Mas eu concordo também na questão dos cortes e abatimentos. Então, é algo que eu já estava vendo com a Lara em determinado momento. Mas, tipo assim, quando chegou a visualização, o SED deu lucro. Beleza. Mas agora essa outra visualização de fluxo de caixa traz outra visão. E aí eu vou levar essa o ponto dos abatimentos e dos cortes. E também vou trazendo as atualizações sobre isso também. Boa. Pois é, quando a gente tem a visão de fluxo de caixa, o lucro, ele vem por consequência, se liga? Tipo, acaba vindo por consequência, porque a gente dá essa folga, né? E foi algo muito bom, tipo, por exemplo, no Enes, a experiência que eu tive, mais alarmante a isso, né? Porque, por exemplo, a gente supriu o gap de 800 mil, que era o gap de fluxo de caixa. E aí a gente tinha até, depois que a gente fez isso, a gente tinha até dinheiro sobrando para gastar com outras coisas, por exemplo. E aí a gente conseguiu até um lucro muito positivo, né, no 2022. Então, o fluxo de caixa tem que ser a bússola de vocês ali para conseguir trazer essa operação mais tranquila, né? Mas enfim. Agora vamos falar um pouquinho de rede, tá? Alguns pontos que eu anotei. Primeiro deles é sobre guardiões. A Vi falou um pouquinho, né, sobre como é que tá a rotina. Eu vou falar um pouco como foi em 2022. Talvez não se adeque tanto ao que vocês estão fazendo hoje, porque o time de vocês é muito maior, né? Tipo, são 22 pessoas, né? Pelo que eu lembro. Mas como é que a gente fazia em 2022? A gente fez do pré-SEG até o pré-ENES desse jeito. Todo dia tinha uma call, que ela era 9 da manhã, se eu não me engano. Era a primeira call da agenda. Que era uma call que a Marina abria uma planilha gigantesca.
E lá na planilha, ela criava uma cópia, e aí ela botava o que aconteceu no dia anterior e o que vai acontecer hoje e o que é que, né, o guardião ali vai fazer para esse resultado, né, da EJ subir para amanhã. Então era um negócio diário, que era feito todo dia, era até chato, mas que tinha que ser feito todo dia para justamente dar ritmo. Então, como vocês estão num período, eu não sei se agora é o melhor momento para fazer isso, tá? Porque vocês faltam, eu acho que talvez até seja, que a gente vai entrar na próxima semana agora, né? Mas como vocês estão no momento mais crítico agora, eu acho que esse negócio de ritmo dos guardiões é essencial. Todo dia o cara tem que. Primeira reunião do dia, tipo, ele vai dormir no dia anterior já pensando na reunião de amanhã, entendeu? Aí ele já pensa, pô, eu tenho que fazer tal coisa para a reunião de amanhã. Aí ele já se cobra em ter que falar com a IJ, em ter que cobrar uma aposta. E você ter isso para todo mundo, né? E todo mundo se olhando para isso, dá um senso também de corrida geral. Então, o que eu acho que talvez seja legal como você fez uma divisão, né, por time, talvez não faça sentido para vocês ter o time inteiro todo dia reunido falando sobre as EJs, não agora, pelo menos. Mas eu acho que talvez faça sentido ter essa call dentro dos grupos das segmentações, né? E aí cada um ir lá e comentar como é que tá a sua EJ e ter essa ajuda, né, entre si. A gente usava aquela plataforma que tinha acabado de vir aquele negócio de metaverso e tal. E aí tinha um escritório pirata, eu não lembro qual é o nome da plataforma, mas era Town alguma coisa. Você criava seu bonequinho e tal e conseguia andar. A gente usava muito dela para poder tornar o momento mais tranquilo, né? Mas aquilo ali foi tipo essencial para dar ritmo para os guardiões e para juntar, por exemplo, depois que a gente botou os conselheiros, né, juntar os conselheiros com os guardiões para poder tracionar as EJs. Então, eu olharia muito para esses ritos que os guardiões estão tendo, porque eu acho que essa rotina mais intensa é o que vai fazer com que a galera dê um gás legal para poder puxar, beleza? Outro ponto é sobre. Deixa eu ver aqui. Pronto, que eu coloquei aqui sobre o verde. Eu acho que, beleza, agora a gente vai estar olhando muito para o verde, né? Que eu acho que é o essencial e que vocês têm que focar muito nisso. Mas o que eu vou falar agora não é Direx enquanto corrida é SED, tá? É um pouco Direx sobre lidar com pós SED, pós Enege, assim, principalmente com o time. Vocês agora vão ter um foco muito grande em olhar para o verde, por verde, por verde, por verde, por verde, porque é aquilo que vai dar palco. Depois disso, vocês vão ter que parar de olhar para o verde. Vocês vão ter que olhar para 100%. Por quê? Porque se vocês ficarem olhando pro verde sempre, vocês vão ter. Todo mês vai estar zerando o game, você liga? Aí todo mês vai ser uma corrida, enfim, vocês vão estar correndo assim. E por que é que eu tô falando disso? Porque vocês já trouxeram, tiveram EJs, né, que abateram verde, beleza, já estão no palco, pega esse guardião e joga para outras EJs. Mas que esse game ele vai continuar dali para frente. Então, muito cuidado para não queimar o filme com essas EJs que vocês já estão no verde. Tipo, acho que a gente usava muito de apostas com essas EJs para elas ajudarem outras EJs, né? Isso acabava queimando muito o filme. E teve a EJ que tipo, subiu no ESEG e não bateu a meta do ano, porque esse filme foi queimado nessa corrida do pré-ENERG, do pré-ESEG. Então, cuidado com essa gestão de contatos e comunicação com a rede também nesse período. Tá? E acho que é mais ou menos isso também. Tipo, não tenho tantos pontos, porque, velho, corrida de pré-sede, pré-ENERG é botar a mão na massa, falar com a EJ todo dia e cobrar resultado e cobrar aposta. Não tem muito segredo. Oi, Hélio. Show, Davi. Sim, eu concordo muito. Tem que intensificar as coisas, a gente já atrasou bastante coisa quando a gente fala de edital para rede, quando a gente fala de mapeamento de apostas, quando a gente fala de dados. E acho que é mais que na hora da gente, primeiro, ter a sensação de que a gente está na corrida, porque eu acho que isso é um gap nesse momento. Acredito que o time ainda não tem a sensação de que a gente está de fato na corrida, isso é uma coisa que eu falo desde o mês passado, inclusive.
E é exatamente isso, intensificar o ritmo, alinhar a comunicação e fazer com que a galera realmente saiba o que de fato precisa fazer para trazer esse resultado que a gente espera. Isso concordo muito. Show. Ei, e se vocês quiserem, viu? Já fazendo meu merchan. Eu tô trabalhando com BI, então eu tô fazendo baratinho, viu? Essa dash aí pra vocês. Amigo, a última coisa que eu posso fazer agora é gastar, viu? Show. Boa. Pobre do Hélio entra no final. Mas, Hélio, eu tô gravando a reunião, se quiser dar uma Foi 10 assistida. minutos o negócio? Começou 8h30. Ih, Oxi. mano, tá atrasado 45 minutos da reunião. Ah, meu vôlei durou muito, desculpa. Se divertiu. Mas, basicamente, a gente tava só falando situação do ESEG, financeiro, de adesão e de resultado. E sobre a corrida do pré-SEG e pré-ENED. A gente, Dedé, conseguiu finalizar a visualização de dados, então vou mandar a Dash para vocês acompanharem como é que estão as coisas, terem essa clareza um pouco maior, junto com o edital de reconhecimento do ESEG e do ENED, que foi muito inspirado nas metas do ENED, que olham muito para EJs permanecendo de cluster e EJ subindo, e tanto para o verde quanto para o azul. Então, olha muito para faturamento collab, CSAT e engajamento com médios, indicadores para o cálculo de cluster, basicamente. Tá. Eu tenho muitas dúvidas, mas eu acho que eu vou melhor falar com a Vitória. Dúvidas de como tá, entendeu? O panorama atual. Boa. Eu vou mandar então esses dados para vocês, junto com a gravação, e aí a gente pode ir comentando, se ajudando nesse momento. Boa? Pois, gente, vou encerrar aqui a gravação.